Olá pessoal, tudo bem? Estudo de caso número 1. Essa é uma série que nós vamos desenvolver aqui no canal da Academia do Arrematante, comentando casos curiosos, polêmicos, enriquecedores, sempre com o foco de ensinar vocês, prepará-los, treiná-los para arrematarem da melhor e mais estratégica maneira possível. E o caso que eu trago hoje é o seguinte: trata-se de uma arrematação judicial na comarca de Bauru, onde aconteceu o seguinte: a pessoa deu o lance, arrematou, pagou, venceu o leilão, e no dia 14 de novembro de 2024, o auto de arrematação foi entregue no processo, juntado no processo, para que a juíza pudesse homologá-lo. E o que acontece, né? De acordo com a legislação brasileira, mais especificamente falando do artigo 903 caput do Código de Processo Civil, para que a arrematação possa ser considerada como ato juridicamente perfeito, acabado e irretratável, esses três predicados são utilizados nesse artigo de lei que eu mencionei. Então, para que ela possa ser considerada perfeita, acabada e irretratável, o juiz precisa homologar o auto de arrematação. Enquanto ele não homologar, o ato do leilão, né, a venda propriamente dita, fica numa zona cinzenta. Fica se aguardando, portanto, a deliberação do juiz. Esse espaço de tempo que consiste aí na demora do juiz em despachar, digamos aqui, assim dessa maneira, ele não é o mais adequado, mais interessante para o arrematante. Quanto mais longo ele for, nesse sentido, pior para o arrematante, porque ele fica numa zona sombria lá esperando, arrematei, paguei, já tirei o recurso do bolso, já quitei a comissão do leiloeiro, a petição já foi protocolada, estou só aguardando o juiz, a juíza ali. Existem, como nós sabemos, juízes mais rápidos, outros nem tanto. Eu posso afirmar com certeza absoluta para vocês que já vi muitos juízes despachando no próprio dia em que o auto de arrematação é juntado nos autos do processo, e também juízes que, para desempenhar esta mesma atividade, demoram meses. Se o juiz despachou no mesmo dia, palmas para ele, parabéns, é uma justiça efetiva, rápida, célere, entregou o trabalho para o qual ele está destinado ali. Mas só que quanto mais tempo passa, para o arrematante, isso vai gerando, evidentemente, um desconforto, porque, como eu disse, ele já tirou o dinheiro do bolso e espera ali pela homologação, e enquanto ela não vem, ele fica desconfortável. Ele, ela, arrematante, fica desconfortável diante dessa incerteza, digamos assim. E neste caso concreto da comarca de Bauru, eu trago dados específicos aqui. O auto de arrematação foi juntado no processo no dia 14 de novembro de 2024. E enquanto aqui eu estou gravando esse vídeo, hoje, por exemplo, é dia 15 de julho de 2025. Portanto, nós temos aí, né, são 7, 8 meses, né, 7 meses contando mais 8 meses passados, em que o juiz não despachou. É muito tempo, né? Por mais que a questão de tempo seja subjetiva, às vezes o que para um é pouco tempo, para o outro é bastante, mas convenhamos, né? Esperar toda essa quantidade de meses aí pela homologação do auto de arrematação supera o limite do razoável. Só que tem alguns pormenores aqui que eu vou trazer aqui para vocês, que poderiam já ter sido facilmente superados, mas ainda não foram. Como que normalmente, né, isso eu falo mais por experiência, inclusive no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como que normalmente muitos juízes procedem? Como o processo é eletrônico, o juiz, muitas vezes, ele não vai lá e assina o auto de arrematação. Não assina, né? Ele vai lá e despacha dizendo assim: dou por assinado o auto de arrematação. É a mesma coisa, quer dizer, ele está dizendo que está dando por assinado, cumpriu a formalidade da lei. Só que neste caso da comarca de Bauru, a juíza determinou que o cartório assim o proceda, quer dizer,
gere, né, a documentação do auto de arrematação, submetendo para que ela possa assinar. E nesse meio tempo, o que acontece? O cartório não anda, não procede, não evolui. Nós entendemos, logicamente, que existem cartórios muito assoberbados, com uma carga de trabalho muito grande e às vezes com equipes reduzidas. E isso faz parte aí das instituições públicas brasileiras. Algumas estão mais preparadas, etc., outras nem tanto. E pode ser que esse seja o caso ali, não tenho como opinar, comentar. Mas ainda assim, este auto de arrematação já poderia ter sido homologado, assinado pela juíza há muito tempo, inclusive adotando-se essa maneira prática, né, de dar por assinado. A juíza vem e fala, ó, despacha assim, dou por assinado e pronto. E esses meses todos em que o processo ficou aí numa zona de penumbra, digamos assim, já poderiam não ter incomodado, né, o arrematante de maneira tão desconfortável. Isso serve para vocês como o seguinte, né, o aprendizado é, antes de arrematarem, sempre, claro, verifiquem nos leilões judiciais, né, isso faz mais sentido nos leilões judiciais, se o juiz ou a juíza ali que estão atuando naquele processo são ou não são céleres, rápidos e diligentes. Isso dá para você verificar olhando, né, como se procedeu nas decisões passadas, quanto tempo mais ou menos eles demoraram para dar a decisão. Às vezes o juiz sempre demorou 2 a 4 meses, então não vai ser porque agora que você arrematou que ele vai demorar 5 dias, né? Fica mais coerente, se você já fica mais preparado, sabendo que a média ali de tempo de despacho do juiz é 2 a 4 meses. E se vier antes, ótimo, mas pelo menos você não tem ali não tem não alimenta uma expectativa fora da realidade, praticada via de regra como média ali pelo juiz. Então, isso, olhar para o passado para tentar estimar o futuro, porque o futuro é incerto, é válido. Agora, tem também um outro ponto. Ainda que você tenha feito essa estimativa de tempo, como proceder diante de um caso em que você arrematou e o juiz fica lá demorando para homologar? Um caminho institucional, lógico, é você constituir ali o seu advogado, sua advogada, para representar os seus interesses e peticionar no processo pedindo para o juiz para ele homologar o auto de arrematação. Porque às vezes o que acontece? O leiloeiro vai lá, peticiona no processo, junta o auto de arrematação e o processo fica parado ali. Pode ser, né, não tem como afirmar com certeza, porque o tribunal ali eles têm as regras, né, de distribuição e de submissão dos trabalhos dentro da cronologia legal deles. Mas pode ser que o fato, né, friso aqui o pode, né, pode ser que o fato de você peticionar, pedindo, né, para o juiz para ele homologar o auto de arrematação, agilize. Né? É uma postura, uma providência aí de simples, né, que não tem grandes complexidades envolvidas, e de alguma maneira você já se apresenta ali no processo e pede, né, postula para o juiz, olha, juiz, está tudo pago, o auto está aqui a folhas tal, o auto de arrematação está a folhas tal do processo, por favor, despache, homologue, para que a partir dessa decisão de homologação, aquele prazo de 10 dias, né, para o réu se manifestar, nos termos lá do artigo 903 caput do CPC, para que aquele prazo comece a fluir, porque enquanto ele, juiz, não despachar, esse prazo não começa a ser contado e as coisas não evoluem. Então, compreendendo totalmente a sua situação de interessado em arrematar ou em arrematante, que talvez até já esteja passando por uma situação semelhante a essa, são dicas, né, que a gente passa por aqui bem práticas, bem objetivas, sempre na torcida de que você não tenha, né, que passar por uma situação desconfortável de ter que ficar esperando muito tempo por uma assinatura e uma homologação de um auto de arrematação, mas, né, estão aí caminhos interessantes, dicas aí saudáveis para você superar essas adversidades, porque eu sei que você quer lucrar e com agilidade. Né? Não adianta nada comprar bem, comprar barato, fazer toda a due diligence, todas as pesquisas, etc., e depois o juiz demorar uma enormidade de tempo, e isso vai afetando comendo o teu lucro, né? Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que a gente tem uma Selic a 15% ao ano, em patamares historicamente muito altos, o tempo, né, é dinheiro, ainda mais atualmente, com a Selic alta do jeito que está,
onde você poderia estar rentabilizando o teu patrimônio, né? E esse tempo corre em seu desfavor. Então, fizemos aqui o nosso episódio número 1, sucesso, muito feliz aí pela participação de vocês e deixem seus comentários, comentem, tragam suas dúvidas, sugestões, reclamações, comentem casos semelhantes pelos quais vocês tenham passado e sigam aqui a Academia do Rematante para sempre receberem os nossos novos conteúdos e as nossas novas sugestões. Obrigado a todos e todas.